Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos reunidos em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema, o terceiro êxodo. E esta mensagem nos fala, o próprio tema dela, quando o profeta disse no início, ele intitulou o segundo êxodo. Quando foi na noite, ele foi e mudou o tema, colocando o terceiro êxodo. Por quê? Porque ele nos mostra nesta mensagem 3 êxodos. Então quer dizer, 3 saídas e entrada. Saída de um lugar e entrando a outro. Foi assim que aconteceu no primeiro êxodo, quando eles saíram do natural. No natural, eles saíram do Egito e entraram à terra prometida. O segundo êxodo também é da mesma forma. Saída de uma condição natural e entrando para uma condição espiritual. Esse foi o segundo êxodo. E o terceiro êxodo é entrando na eternidade. Então vemos só, saindo do natural, entrando numa terra natural. No natural, eles saindo de uma terra, entrando em outra, que foi uma terra palpável. Eles saíram do Egito e entraram numa terra prometida palpável, onde tinha frutos. Eles podiam comer, uma terra que a promessa foi dita a Abraão, que dela manava leite e mel. Então nós conhecemos pela história biblicamente falando que os próprios frutos colhidos ali na terra natural prometida precisaram de dois homens para carregar um cacho de uva. Então era muito grande. Esses dias atrás eu vi algo mais ou menos como isso, eles querendo trazer um cacho de uva, realmente, lá da terra de Israel. Um cacho de uva, sem brincadeira nenhuma, pelo que eu vi na foto e na presença de um ser humano, ele era como assim, caindo no chão. Mas dessa altura assim, um cacho de uva mesmo, grande. Então um cacho de uva desse tem que ser 2 homens para carregar, tem que travar uma vara assim de um lado, do outro, e para poder levar. Não faz muito eu vi uma reportagem sobre isso. Só que não quero dizer que era desta forma, mas a Bíblia nos narra que era algo grande, porque precisava 2 homens para levar um cacho de uva da terra prometida. Então a terra era boa. A terra ela tinha muitas vitaminas que a árvore precisava para produzir realmente um fruto de excelência. Agora, quando se fala da saída do natural, corpo natural, que é o segundo êxodo, entrada no espiritual, é a saída de um corpo mortal e um corpo recebendo um corpo imortal. Porém, este corpo imortal ainda não é o corpo glorificado. Vocês estão me entendendo? Porque o corpo glorificado nós ainda não recebemos. Nós temos um corpo imortal. Por quê? Porque Paulo desafiou a morte. 1 Coríntios 15, onde ele diz, onde está a morte, teu aguilhão? Por isso que Paulo ele podia dizer, o viver para mim é Cristo e morrer para mim é vantagem. Então não havia dificuldade nenhuma para ele encarar a morte. O verdadeiro cristão, quando ele entende esse processo, não há medo, não há nenhuma dificuldade para ele encarar esse momento da morte. Em uma mensagem o profeta chegou a nos dizer que a morte é como um mascate que vem, nos tira e nos leva para a presença daquele que nós adoramos, da presença de Deus. Então ele trabalha em nosso favor. A morte trabalha ao nosso favor. Então, irmãos, esse é o segundo êxodo, tirando-nos de um corpo mortal e nos introduzindo. A partir deste momento, do segundo êxodo, já não temos medo da morte.
aí a Bíblia se cumpre. Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos um outro preparado. Só que este corpo que os nossos irmãos estão do outro lado, não é um corpo glorificado ainda. Porque o corpo glorificado, nossos olhos podem ver, porque eles puderam ver o corpo glorificado de Jesus. Era um corpo de carne, porque ele pôde comer. O espírito não come. Amém? O espírito não come. Esse corpo de carne, se nós formos querer atravessar essa parede, nós não podemos, porque a carne bate com o material e não atravessa. O corpo glorificado, Jesus Cristo entrou dentro da casa sem abrir as portas. No entanto, ele comeu. No entanto, ele disse para Tomé, toca aqui em mim, coloca o dedo aqui nas feridas, porque Tomé estava meio descrente. Uai, será que esse é Jesus mesmo ou esse é um espírito? Então, aí o segundo êxodo já é efetivo. O segundo êxodo já é uma realidade para nós. Amém? Tirando-nos de uma condição natural e introduzindo-nos a uma condição espiritual. O segundo êxodo é condição espiritual. Porque a Bíblia diz, Romanos, creio que é Romanos ou Paulo, diz que estávamos destinados à morte. Nascemos já destinados ao inferno, né, por meio do nascimento aqui da terra, da carne e sangue, do pecado. Então já nascemos destinados ao inferno. Mas Cristo veio e pagou o preço para que pudéssemos resgatar do inferno e levar-nos para o céu. Eu estava falando isso com um adventista. Adventista não é, não sei como que é. Pelo que eu percebi, ele ainda luta contra as tradições adventistas de guardar sábado. E aí ele foi num ponto, e eu disse, mas é isto? Porque quando você toma a lei, o profeta ele vem e diz assim, a lei tinha que ter uma punição, senão não é lei. Se não houvesse uma punição, se você atravessar o sinal vermelho, para que teria lei? Então tem que ter uma punição para aquela lei. E a punição da lei do Velho Testamento era isto. Mas Cristo veio, não aboliu a lei, mas ele pagou o preço da punição. Então ele pagou o preço já por nós. Cristo não aboliu a lei não foi abolida. O próprio Cristo disse, eu não vim para desfazer ou tirar a lei, mas eu vim para que ela fosse cumprida. Porque o ser humano havia pecado lá e o único salário daquela punição seria a morte. Só que qualquer ser humano que morria não podia restaurar. Nenhum ser humano poderia morrer pela humanidade. Por isso que Deus precisou fazer um corpo para que ele pudesse descer e habitar dentro desse corpo, para que assim, ele habitando dentro desse corpo, desse sua própria vida. Por isso que as pessoas não entendem, chama Jesus de filho, mas ele se colocou como filho, porque Deus não pode morrer. Mas para você ver Deus, você tinha que ver Jesus. Era próprio Deus em plenitude. Paulo nos fala isso. A plenitude de Deus estava em Cristo. Ele diz ali em Colossenses, por ele foi feito, para ele e por ele foi feito todas as coisas. Então quem é ele? Jesus disse, antes do princípio, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Quem é essa carne? Que era o verbo que estava estava com Deus e era Deus? Jesus Cristo. Então, tudo isso é um plano. Agora, 3 êxodos. Então nós estamos falando do terceiro êxodo, aqui o profeta vem nos falando, a saída do natural, de uma terra natural para outra terra natural. Depois ele vem e nos fala sobre esta saída de uma condição física entrando no espiritual. E agora, o terceiro êxodo é introduzirmos a eternidade. Este é o ápice de toda a revelação desta mensagem que estamos estudando. Hoje é como a 6ª parte. Estou apenas fazendo uma introdução aqui. Amém? Vamos todos nos colocar de pé. Efésios capítulo 2, versículo 4. Novamente aquela escritura de ontem, eu gostaria de reler ela. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta manhã tão gloriosa que tens permitido estarmos aqui juntos, reunidos em teu santo nome. Diversas pessoas estão reunidas em diversos lugares, com o mesmo intuito que o nosso, de poder ouvir a tua voz. Pedimos a sua bênção sobre cada um deles, que tu possa falar aos seus corações, a tudo que eles necessitam receber de ti, que tu possa derramar sobre cada um deles, ó Pai. Também ajuda-nos neste momento, que estaremos aqui durante esses momentinhos aqui, ou para ouvir a tua palavra, ler a tua santa palavra e também falarmos um pouquinho, compartilhar daquilo que tu tens colocado em nosso coração. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós rogamos perdão pelos nossos pecados, erros e faltas que hayamos cometido. Possas curar o enfermo, libertar o cativo, é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Tu és um milagre. Vamos cantar ao Senhor este cântico. Glória a Deus. Reconheci que o meu parente redentor és tu. O único que desejou viver de mim, eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente redentor, só tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Havia outro mais próximo, que desejou nos redimir, te agradecer. Amém, aleluia. Tu és um milagre, és um milagre em nossas vidas.
Amém, aleluia. Senhor, obrigado. Temos forças pra seguir. Se só por ti estamos crendo por nossos amados. O restaurador da vida és tu. E te agradecemos, e te agradecemos, Senhor, obrigado. Deus chega ali, sim, só por ti, sim, só por ti. Amém, cante agora. Tu és um milagre, és um milagre, amém. Em nossas somos o milagre de Deus. Amém. Antes de eu seguir aqui só mais um pouquinho na mensagem, eu gostaria só de recordar um parágrafo aqui, muito importante. Sempre na escola dominical a gente revivemos alguma coisa do que já temos lido, né? E isto é importante. Muitas vezes alguém não pegou aquilo e acabou passando por alto, ele possa tomar isso. Que o profeta estava nos falando no parágrafo 86 em diante ali, não quero ler todo ele, porque vem 86, 87, 88, 89 e 90. Eu quero ler do 88 ao 90. Mas aqui o profeta estava falando da necessidade de ter uma mente espiritual para poder compreender o que está acontecendo ao seu redor. Eu disse aqui na introdução sobre os 3 êxodos. Quizás a pessoa pode ficar assim, mas será que é assim mesmo?
Então, você precisa ter uma mente espiritual para você poder compreender como que Deus trabalhou lá atrás, né, para que assim você possa se portar como Ele trabalhou aqui. Vou dar um exemplo. A gente vamos enfrentar muita oposição hoje. Na saída desse êxodo, para adentrar a eternidade, vamos encontrar oposição. Por quê? Porque no natural, teve. E aquela oposição aconteceu da onde? Do próprio povo. Foi separado, Moisés separou 12 espias. Não eram homens, como é que diz, nércios. Não eram homens que não tinham reputação. Eram homens que tinham posição privilegiada. E para ter posição privilegiada, eram homens de renomes. Eram homens de honra, homens, né, que todo o arraial tinha estima por eles. Estima é consideração. Sabia que eram homens corretos. Então, quando Moisés separou esses 12, enviou para lá. Mas quando eles voltaram, eles disseram, olha, a terra é boa, mas ela é habitada de gigante. Nós parecemos gafanhotos. Então é difícil, nós não vamos poder herdar aquela terra. Vejam só. O mesmo Deus, porque quando nós olhamos para a trajetória, quando aconteceu isto? Eles já tinham passado por tantas coisas. Olha, eles tinham sido libertos do Egito. Eles eram escravos, havia saído com grande riqueza, que lá na frente eles construíram um bezerro de ouro. Como é que escravo saiu com ouro? O Egito, os egípcios, se afligiram tanto na última praga, que foi a morte do primogênito, que o que eles mais queriam é ver o povo longe, porque eles não queriam ser mais afligidos. Nós conhecemos as pragas que veio, uma após a outra, e o único que não era atingido era o povo hebreu. E o egípcio sendo assolado cada vez mais e mais. Então a última, que foi a morte do primogênito, então eles não queriam mais ver aquele povo, porque eles não queriam, de certo que pensaram, o que vai acontecer após? Esse Deus deles vão matar nós, tudo. Então, vão embora, leve isso aqui. Então, saíram com grande riqueza. Então, Deus libertou eles com mão forte, saíram com grande riqueza. Deus livrou eles de cada uma daquelas pragas do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus proveu o maná do céu, porque o maná foi depois do Mar Vermelho. Deus proveu carne para eles. E lá na frente, quando Moisés envia os espias para espiarem a terra, será que eles não olharam tudo que Deus havia feito? O que era aquele gigante para um mar vermelho que Deus foi lá e abriu? O que era aquele gigante para que o maná que caía do céu todo dia? A água da rocha, todas essas coisas. N de evidências, porém sempre vai ter os incrédulos no meio. Então aqui, quando mais na frente, quando eles disseram, a terra é sim, é boa, Deus disse, é verdade, mas nós não podemos possuir ela. Então vejam só, do próprio meio do povo. Então sempre vai haver isso, os duvidadores, os rejeitadores. Agora eu quero só que vocês tomem isso aqui e conectem com o tempo que nós estamos vivendo. No 88, o profeta diz assim, e a igreja tem de fazer a mesma coisa. E sair deste grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Antes que o Messias possa se manifestar diante deles, deve sair do grupo dos rejeitadores. Aqueles que disseram que não era possível entrar na terra prometida, qual deles entrou? Qual deles puderam entrar na terra prometida? Aqueles que disseram, nós não podemos. Qual deles? Nenhum. Sabe quem entrou? Aqueles únicos 2 jovens que disseram, não, nós podemos sim. Se Deus deu a promessa, nós podemos sim. Porque a promessa é nossa, e Deus, ele é poderoso para cumprir. Esses 2 entrou. Se nós trazermos para cá, se nós trouxermos para nós hoje, o profeta diz aqui, a igreja tem que fazer a mesma coisa, sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa,
antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Os rejeitadores hoje dentro da mensagem, eles conseguiram ver a vinda do Messias? Eles conseguiram ver? Rejeitaram. E tem rejeitado. Estão ainda esperando algo que já aconteceu. E foi predito isso. Quando disserem, mas Senhor, não é de... Quando perguntaram a Jesus, Senhor, não é mister que Elias venha primeiro? Ele diz, Elias veio e vocês nem souberam. Quer dizer, Elias já veio, cumpriu o que tinha que cumprir e vocês não viram nada. Mas na frente Jesus disse, não, em São Mateus, e logo ele já diz assim, mas em verdade vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas. Da mesma forma que ele veio daquela vez, ele não viria novamente dessa maneira e as pessoas não dariam-se conta? Da mesma forma, não daria-se conta. Então veja, enquanto você não sair desse grupo de rejeitadores, você nunca vai poder ver. Agora, se você não conseguiu ver ainda, você diz, eu não enxergo nisso, então, aves da mesma plumagem se alinham. Vai haver uma, como eu disse aqui umas escolas atrás, uma diferença de revelação. Você nunca vai conseguir servir em um lugar onde há uma... Não foi essa palavra que eu disse. Não foi discordância, é uma incompatibilidade de mentes. Você nunca vai seguir ali junto. Porque você vai estar num grupo que crê que a vinda já se cumpriu. Mas você não crê. Sempre vai ter algo te importunando. Sempre vai ter algum ferrinho ali, te cutucando. Por quê? Porque se nós já cremos que a coisa já aconteceu, então devemos viver como já é uma realidade para nós. Não podemos dizer, já veio, e vamos querer viver lá atrás com o pé ali no meio, não, mas será que vem mesmo? Será que vem mesmo? O profeta disse naquela mensagem, a arca, se não me falha a memória, ele disse que, não é a arca não, é um outro tema, vou ver se eu consigo lembrar aqui. Ele disse que naquela semana que Noé entrou para dentro da arca, diz que o sol brilhou de uma maneira que nunca havia brilhado antes. 7 dias. E vocês vão lembrar disso que eu li isso aqui. E ele diz assim, e por quê? Porque haviam aqueles que ficaram na espreita, né? Podemos dizer no nosso linguajar. Eles ficaram ali meio em cima do muro. Nós vamos ficar aqui olhando, né? Se acaso cair uma gota do céu, nós vamos dar um jeito de entrar na arca. Aí o profeta diz assim, que foi 7 dias o sol brilhando. Aí eles falaram assim, ixi, os bichos já comeram Noé aí dentro. Vamos embora. Eram os incrédulos. O sol brilhou para cegar aqueles incrédulos na sua totalidade. Irmãos, isso é tremendo para nós. Há um paralelismo. O sol brilhou de tal forma para que eles não pudessem ter dúvida alguma que aquilo era verdade. E, no entanto, foi verdade. Porque após aquilo, eles selaram o seu destino eterno. Porque falaram, os bichos até comeram Noé lá dentro. Vamos embora. Aí a chuva caiu. Será que nós estamos vivendo nesse tempo? Será que não estamos vivendo nesse tempo? Aonde Deus está querendo realmente ver se você tem visto realmente esta vinda, se você tem vivido, quer viver realmente isso? Na sua essência. Se você quer se portar como uma noiva ainda que não foi casada, ou se você quer se portar como uma verdadeira esposa. Deus possa nos ajudar a compreender isto. Amém? Então veja aqui, ele diz assim, e a igreja tem de fazer a mesma coisa, sair deste grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Vocês veem isto? A congregação diz amém. A vida do Messias manifestada. A vida do Messias manifestada. Aprontando uma igreja, uma noiva.
A vinda do Messias foi manifestada na onde? Lucas 17:30, na primeira fase do ministério do profeta. A segunda fase já era o próprio Cristo. A segunda fase era o próprio Cristo. Cumprindo. Então, por isso que ali cumpriu no ministério do profeta duas fases, em um único. Nos tirou de e nos introduziu a. Nos tirou da era de Laodiceia e nos colocou à era da Pedra da Coroa. Uma mulher que se casasse com homens, eu estou lendo o 89, e discordando dele, continuamente teria algum tipo de discussão. Por isso o julgo desigual. Por isso o julgo desigual é problema. Uma pessoa que crê numa coisa, o outro crê em outra. Vai ter problema em algum lugar. Num casamento, da mesma forma, os filhos vão crer no quê? Um vai levar para um lado, o outro vai levar para o outro. Então veja, uma mulher que se casasse com um homem e discordando dele, continuamente teria algum tipo de discussão, mas quando um homem e a sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma e uma mente, porque eles vão ser uma carne. Então, 90. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva, porque eles vão ser um. Oh, que grande lição. Muito bem. Agora eu pergunto, onde é que foi a manifestação da noiva? Dele na noiva? Você deve entender aqui. Manifestação da noiva, na noiva. Quem foi a noiva que subiu a era da Pedra da Coroa primeiro? Quem está representando a noiva ali? Quando ele deixou o trono de intercessão. Porque a redenção do último já havia sido acontecido. Quem estava ali representando? Vocês lembram que nós falamos isso? Do trono de intercessão. Estávamos todos nós ali representados, no primeiro grão amadurecido. Porque o profeta foi a noiva também. É onde muitos pegam e tiram João, se coloca João, o anjo de um lado e João no outro. Então o profeta não era noivo, porque João representa a igreja. O João teve que comer o livrinho também. E esse João que comeu o livrinho estava representado no profeta. Porque ele também é noiva. Vocês lembram? Toma o sexto selo. O sexto selo, o profeta diz ali, quase no final da mensagem do sexto selo, ele fala sobre que ele apareceu em um lugar onde estavam ali no altar, e aquela multidão de gente chamava pelo nome. E quando chamavam o nome, fulano de tal, aí o irmão saía, aí todo mundo dando um tapinha nas costas, ô irmão, graças a Deus, glória a Deus, tal, tal, você está lá e tal, tal, chamando pelo nome. E aí ele disse que ele estava naquela expectativa, e quando gritou, quando chamou o nome dele, então ele não estava em cima do altar, mas ele era um dali, um dos redimidos também. Ele precisou passar pela redenção. O corpo, William Branham, o homem, William Branham, não foi Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Aí onde as pessoas pegam e mal interpretam, não foi. Ele foi um redimido. Foi um redimido. Agora, nele manifestou Cristo, porque a promessa seria a manifestação, não seria o próprio Cristo. Então, veja, você lê lá no final do sexto selo, isso aí que eu estou narrando essa história. Agora veja, então quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva, porque eles vão ser um. E, que grande lição, muito bem, agora lembre-se, a mente espiritual captando isso, pode ver o antitipo e captar isso, entre vários exemplos,
Só nós poderíamos falar horas sobre isso. Então, que parágrafo, irmão. Não poderíamos seguir uma escola sem relembrar isso. Então, não vai ser quantidade de pessoas. Não vai ser. Quando Deus trata conosco, eu disse para o irmão, lembrando aqui uma vez, já tivemos culto aqui, só está eu, o irmão Luiz e a Patrícia e o Antônio ali na sala, fizemos culto. Quando nós entendemos a real revelação, já teve culto de estar só eu, o irmão Luiz, ali e a Patrícia. Outra vez não estava o irmão Luiz, estava o outro. Já teve culto de nós estar só eu e minha família. E o que isso me preocupou? Nem um pouquinho. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama como indivíduo, Ele vai te pedir conta daquilo que Ele te deu. Então, se Ele te chama como indivíduo, se Ele me chamou para estar em tal lugar e eu não estou, aí eu vou dar conta. Se Ele chamou você para estar em tal lugar e você não está, também você dará conta. Então, a minha preocupação não é quanto a você cumprir o seu chamado. A minha preocupação é eu cumprir o meu. Ajudar os outros a cumprirem. Mas o que é ajudar? É eu não sair da minha posição. Faça sol, faça chuva, eu estou ali sempre. Faça sol, faça chuva, eu estou ali sempre. Cumprindo o quê? A minha missão. Não é obrigação. Não, isso para mim é gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. É assim que nós encaramos servir a Deus. Não estou me importando se o outro não quer do lado, se o outro não quer. Eu tenho que saber, eu quero. Se Deus me colocou sobre minha responsabilidade, a minha família, então eu também tenho que lutar pela minha família. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos entendermos isto e lutar uns pelos outros, mas entender que cada um tem uma posição. Como nós falamos ontem, a boa terra, ela está dividida em 3 classes, um produz 30, o outro produz 60, o outro 100 por 1. Mas quem produzir 30, ele está produzindo 100% daquilo que Deus o chamou. Por isso que o profeta disse, você pode caminhar uma polegada, caminhe essa polegada. Não deixe, porque essa polegada poderá fazer a total diferença na sua vida. Se Ele te chamou para caminhar aquela polegada, irmãos, uma polegada é 2,5 centímetros. Se Ele te chamou, caminhe, porque Ele vai te cobrar aquela polegada que você não caminhou. Então, qual vai ser a desculpa? Glória a Deus. Vamos aqui agora, seguir mais um pouquinho. Temos mais um tempinho aqui ainda, né? Como mais 30 e poucos minutos. Nos detivemos no 153. Mais na frente, nós vamos, o profeta vai falar sobre isso. E eu creio que na próxima escola dominical, que será a última escola do ano, né? Eu creio que eu gostaria de falar muito sobre isso. Sobre a proposta de Satanás. Sobre a proposta de Satanás. No 53, que nós lemos ontem, o profeta começou a entrar nesse assunto, e mais na frente ele vai adentrar, mais preciso. E ele diz assim, os inimigos proporão sempre seu sistema, e a incredulidade o aceitará, porque o inimigo é o sinal intelectual. Eu havia colocado aqui, no parágrafo que eu li, do 88 ao 90, ele diz assim, eu coloquei assim, sair do sistema para poder ver o Messias. Quando chega aqui no 153, ele diz assim, os inimigos proporão sempre o seu sistema.
o sistema de Satanás, o sistema do inimigo. Lembra da mensagem o Éden satânico? Pessoas inconscientemente estão adorando Satanás, pensando que estão adorando a Deus. E quem estão adorando Satanás? Nas igrejas. Não é lá fora, é igrejas. Igreja adorando o Satanás, inconscientemente. Mas você não vê eles falando o nome de Satanás na boca. Eles estão falando o nome de Jesus. Estamos adorando a Deus, e aquela coisa e tudo. Tudo fora do que a Bíblia ensina. Então estão adorando a Satanás inconscientemente. Vocês vão entender isso se vocês tomarem a mensagem o Éden satânico, ou o Éden de Satanás. Então veja aqui, os inimigos proporão sempre seu sistema, e a incredulidade o aceitará. Dentro da mensagem, não na mensagem. Quando ele fala dentro da mensagem é como grupos. Há sistemas criados por homens. Um grande sistema ruiu por esse tempo. E vai ruir, todo sisteminha criado pelo homem vai ruir e tem que ruir. A ponto das pessoas deixarem o que o profeta disse, tomarem, não, o profeta não, o mão branca foi, mas agora é nós. Não existe nós. Só existe nós se nós estiver com ele. Sem ele não tem nós. Não ele em si, e sim o que ele disse, porque não é a palavra de um homem. Não é a palavra de um homem. Se fosse a palavra de um homem, ela já tinha caído por terra há muito tempo. A incredulidade o aceitará, porque o inimigo é um sinal intelectual. Agora lembre-se, há só dois, não se esqueça disso. Há só dois poderes. Um é o poder espiritual do Espírito Santo e o outro é o diabo, operando através do poder intelectual. Porque foi aí que ele entrou, no jardim do Éden, através de poderes intelectuais para fazer Eva crer em concepção intelectual contra a palavra. É tão claro quanto possa ser. As crianças poderiam entender isso, está vendo? Está vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. Eu li o 154, agora o 155. Aqui está no Egito, esta manhã, há um poder intelectual operando em Ramsés, tornando-se o poderoso, e o levantou, o qual não conhece a liberdade para permitir o que José tinha feito, e o que a igreja tinha feito no princípio. E agora, nós vemos a mesma coisa, um poder intelectual entrelaçando entre as igrejas, e se levantou a uma cabeça eclesiástica que não se importa acerca do que a Bíblia diz. Ele tem seu próprio sistema. Não é o que a Bíblia diz, é o que a igreja diz. E os protestantes se entrelaçaram direto dentro disso, até que todos os seus grupinhos, dessa maneira, bem claro, bem, eu sei que ela diz isto, mas eu lhe digo, aqueles dias já passaram. Aparência de piedade, negando a eficácia. Toda a escritura na Bíblia aponta direto para isso. Agora, você vê, porque eu quero gravar isto e enviar ao povo, a hora chegou. A verdade tem de ser conhecida, o êxodo está próximo. Está vendo? A parte intelectual parece perfeita, está perfeita, está exatamente, mas perfeita a inspiração de Satanás. Então, o tempo todo que esse Ramsés intelectual estava crescendo e alcançando o trono, lembre-se, ele se levantou como irmão de Moisés, veja, irmão de Moisés. Um deles tinha de ocupar o trono intelectual, do mesmo modo que José com seus irmãos. E o que eles fizeram com o pequeno José? O excomungaram da palavra. A palavra é Deus, e eles excomungaram a palavra, e aceitaram um credo, e agora o credo cresceu e chegou ao poder. Esse José, hoje em nosso tempo,
representa quem? O Espírito Santo. Que é Cristo. A unção. A vida de Cristo. Teve que levantar um que não conhecesse. Excomungaram da palavra. A palavra é Deus. E eles excomungaram a palavra. E aceitaram um credo. E agora o credo cresceu e chegou ao poder. Ó, Deus, permita que as pessoas vejam isso. Como posso enfatizar mais? Como posso tornar isso mais claro pelas Escrituras, sob a inspiração do Espírito Santo, de que estamos aqui? Ó, você diz, bem, agora, se isto viesse do Papa João, ou do Papa fulano de tal, ou do Bispo fulano de tal, está vendo? Que Deus tomou um pequeno, insignificante habitante do deserto? Hoje as pessoas hoje podem ler a mensagem, ver o que a palavra está falando, mas sabe o que acontece? Não, se o fulano não disser, eu vim de uma linhagem dessa. Lá onde nós estávamos, tinha que ler a mensagem. Dizia, leia, busque, leia as mensagens do William Branham. Mas se nós lêssemos alguma coisa que fosse contrário ao que o movimento que estávamos fazendo, opa, nós nos sentíamos como Datãs, Corés e Abirã. Porque nós estávamos lendo, mas aquilo estava contra o programa que era aquele dia. Que insanidade. Mas era desse jeito. Nós estamos falando de algo que nós presenciamos isso. Aí hoje nós tomamos a palavra, lemos, mas se o bispo tal, fulano tal, aquele grande de renome, o doutorzão, o que tem uma igrejona grande, e aquele outro, se não falar, aí eu fico assim, quem que é esse aí que está sozinho, bradando? Aí eu lembro lá de Reis, né? E lembro lá de 1 de Reis 22:1, onde todos estavam falando da mesma coisa. Veio um lá que nem igreja não tinha, falando ao contrário do que os profetas de Acabe haviam dito. Ó, Micaías, se você falar o que nós temos falado aqui, nós vamos dar uma igreja para você. As propostas. O inimigo, o incrédulo, sempre vai fazer uma proposta para você. Antes de sairmos da onde nós saímos, veio propostas para mim. Antes de adentrar a palavra, a mensagem na sua totalidade, veio propostas para mim também. Hoje tem uma igreja aqui hoje, na cidade, com 2 andares. E na época, fizeram proposta para mim, porque era uma missãozinha pequena. Você não queria lá cuidar. Se eu tivesse ido, estaria com uma igrejona hoje de 2 andares. Não vou falar o nome aqui. Mas veio proposta aqui. Eu morava aqui. E veio proposta para isso. Os inimigos sempre proporão. Sempre proporão. Mas Deus não chamou para o que é real, porque é verdadeiro. Então você não vai trocar aquilo. Não tem nada. Se eu estivesse atrás de posição, atrás de dinheiro, aí sabe a pessoa, não, está atrás de dinheiro, então ele vai atrás do que pagar melhor, ele vai estar atrás. Não estou atrás disso. Não faça isso por dinheiro. Posso estar errado de falar assim. Não é desprezando aquilo que Deus me dá. Não é desprezando aquilo que Deus coloca na minha mão. Não, não é isso. Mas Ele sabe que a sinceridade do meu coração, não faço isso por dinheiro, porque não estou preocupado. E eu vejo isso quando Ele nos abençoa. Nos abençoa. Deus tem as suas formas de prover aquilo que nós precisamos. Para que você não tenha que ficar ali olhando para aquilo, seguro. Pode falar isso? Não pode. Pode dizer que isso? Não, tem que estar aí. Então, você diz, bem, agora se isto viesse do Papa João, ou do Papa fulano de tal, ou do Bispo fulano de tal,
Está vendo? Que Deus tomou um pequeno, insignificante habitante do deserto. Você diz, como pode tudo estar errado? Deus trata com um indivíduo, não com grupos. Com o indivíduo. Deus conseguindo o seu, conseguindo o seu. A única coisa que ele teve de ter foi um homem por quem pudesse operar. Isso é tudo que ele quer. É um homem. Ele tentou consegui-los no decorrer de cada era. Se ele pudesse conseguir um homem, ele conseguiu um homem nos dias de Noé, um homem nos dias de Elias, um homem nos dias de João Batista. Só um homem é tudo o que ele necessita. Nos dias dos juízes, ele tentou conseguir um homem, Sansão, dar-lhe grande poder, mas ele o vendeu a uma mulher e foi cegado. Foram juízes. Não foi assim. Deus é o juiz. Está vendo? Veja hoje, ele está tentando conseguir um homem que ele possa tomar em sua mão, que diga a verdade, que seja destemido quanto a isso, que não fale meias palavras, que não seja dogmático. Um homem que ele possa segurar em sua mão e mostrar a sua palavra viva, e mostrar-se vivo. Eu creio que ele poderia apontar tal pessoa. Eu creio nisso. Eu só creio na Bíblia o bastante para ver que ele poderia conseguir isso. Isto mesmo, que fale a verdade. Amém. Agora, após algum tempo, nós verificamos, depois que passamos por todas essas escolas, agora observe, o inimigo propõe algo, a mente intelectual, porque o inimigo está operando no intelecto, e a mente se estabelece e arrazoa, e diz, agora espere só um minuto, não é assim que um concílio. Conversei com um homem outro dia e ele disse, olha Billy, ele trabalha para a companhia de eletricidade, um ótimo homem, ele disse, quero lhe perguntar uma coisa, eu disse, você é irlandês? Eu disse, sim senhor, disse, fico meio envergonhado disso, mas ainda assim eu sou. Ele disse, você não sabe que realmente devia ser católico? Eu disse, eu sou católico original. Você sabe, a primeira igreja foi a igreja católica. Está vendo aonde chegou hoje? Começou no Pentecostes. Mas a organização, após onde ela está agora. Olha, os pentecostais voltaram e se organizaram, fizeram a mesma coisa que a primeira igreja católica, e já estão quase tão longe hoje quanto eles têm estado em 2000 anos, e 50 anos os trouxe quase a isso. Está vendo? Ele disse, você não crê que quando um grupo de mentes ecumênicas, aí está, se unem e arrazoam algo, e o grupo inteiro pode concordar, você não acha que eles estariam só um pouco? Eu venho ouvi-lo pregar, disse, mas discordo de você. Eu disse, a única maneira de você poder provar que sua discordância é lógica, é prová-la pela Bíblia. E ele disse, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Eu disse, para você, pode ser que não, mas para mim, ela tem tudo a ver com isso. Veja, é a palavra. Ele disse, você não acha que um grupo de mentes ecumênicas se unindo poderiam estar mais certa e ter certeza de estar certo do que um só pequeno indivíduo e sem instrução como você? Olha aí. Tem que ter um companheirismo, um plenário para poder decidir o que é certo. Como um grande companheirismo do nosso país aí, não lutamos contra pessoas, mas o sistema, o profeta diz, eu amo as pessoas. Eu sou contra esse espírito. Que eles aboliram, não podia falar de selos, não podia falar da vinda do Filho do Homem. E milhares de pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Por quê? Colocaram uma pedra em cima do assunto, não pode falar. É nicolaítismo. Estamos fechados, estamos juntos. E aí não fala mesmo, não vai ouvir quando? Para você ouvir tem que sair fora. Tem que sair do sistema para que Deus possa se desvelar para você. Enquanto estiver ali, Deus nunca vai poder se desvelar.
Para mim, eu tive que sair do sistema. Cada um de nós tivemos que sair do sistema, para que Deus pudesse desvelar, realmente mostrar para nós a sua face. Eu disse, que direito você tem de dizer alguma coisa contra essa, ou contra nossa igreja? Quando tem havido o decorrer da era, quando tiveram o primeiro concílio de igreja, como você falou lá uma noite, nós ouvimos nas eras da igreja, do concílio ecumênico, de se reunindo em Niceia, Roma, e formou a igreja católica romana, disse, você não sabe que houve milhares de homens, espírito, homens enviados por Deus, que se sentaram naquele concílio? E você não acha que a mente deles estaria mais sujeita a conhecer a vontade de Deus do que a sua aqui? Depois que Deus provou no decorrer de 2000 anos que esta igreja está certa? Olha as perguntas que o homem fez. O profeta respondeu, eu disse, ele nunca provou isto. Eu disse, se esta igreja é uma igreja de Deus, que a vejamos produzir como a primeira igreja produziu então. Que a vejamos produzir as coisas que nem mesmo um tio ou um jota falhará dela. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada. Quer seja um concílio ecumênico, ou o que seja, do livro da vida. Ele está acabado. Como pode esses segmentos seguirem, não crendo na totalidade da palavra? Continuarem a dizer que estão em Laodiceia, continuarem a dizer que estão aí, que a vinda não se cumpriu. Como podem? Por quê? Olha aqui o profeta diz, estão dentro de um sistema. Seja um concílio, olha aqui, seja um concílio ecumênico, ou o que seja. Ele está acabado. Isso é 174, irmãos. Está explícito. Vai dizer para mim que ninguém tem essa mensagem, o terceiro êxodo. Todos têm. Grandes e pequenos têm. Hoje não tem. Todo mundo tem um celular, pode baixar, tem um celular no aplicativo, você pode pegar ela. Disse, Billy, você não passa de um errante. O homem disse ao profeta, Billy, você não passa de um errante. E eu disse, então suponho certa vez na grande dignidade de Israel, quando eles tinham se preparado, como os protestantes e católicos têm hoje, Israel queria permanecer Israel, mas eu disse, nós verificamos que eles tinham um rei chamado Josafá, um homem justo, que tentava guardar as leis de Deus, mas tinha um outro aqui, chamado Acabe, que se casou com uma mulher política, tentando obter amigos com outra nação, e se casou com uma de suas filhas, Jezabel, e a introduziu também entre o povo de Deus. A mesma coisa que estamos fazendo, introduzindo. E ela se tornou uma governante, fazia Acabe dizer isto e fazia Acabe dizer aquilo. A mesma coisa que estão fazendo agora. E eu disse, o confronto vem. Eles queriam unir ambas as igrejas, como estão tentando fazer agora, e Acabe, e até mesmo Josafá. O homem da organização disse, sim, será ótimo, seu povo é meu povo, todos somos cristãos, todos somos crentes, unamo-nos. Mas quando chegou ao confronto, ele disse, não acha que deveríamos ir orar sobre isto? Deveríamos consultar ao Senhor? E ele disse, sim. Eu disse, Acabe. Assim ele disse, vou lhe dizer uma coisa, encontremos o profeta do Senhor. Sempre isso, irmãos, vejam só, sempre isso. Mas veja, Acabe tinha um sistema que ele achava que era do Senhor. Ele disse, tenho 400 deles,
instruídos e treinados, e afirmavam ser profetas hebreus, como grupos ministeriais afirmam hoje. E os trouxeram, eles fizeram uma pergunta acerca do resultado da batalha, e todos eles se juntaram e se uniram, do mesmo modo que o concílio ecumênico faz hoje, e apresentaram a questão: sobe, o Senhor é contigo, porque essa terra de fato nos pertence, e lance os sírios para fora dela, ou os filisteus, lance-os fora, porque a terra nos pertence. Isto parece muito razoável, está vendo? Muito razoável. Irmãos, é tanta coisa que nós olhamos para os acontecimentos, e olhamos e aquilo vai abrindo nossa mente para as coisas. Vão citando coisas, olha, um homem de Deus é um homem de Deus. Não importa se ele caiu, continua sendo homem de Deus. A palavra diz, amém, está aí, está escrito. Mas quando você vai olhar para o real sentido daquilo, daquela afirmação, não é porque realmente crê, é para sustentar. Citam aquilo para sustentar a coisa errada, encobrir a coisa errada. Não é para realmente você crer. Quando Davi cortou um pedacinho do manto de Saul, aquilo doeu no coração de Davi, mesmo Saul caído. Há um sentimento que gera, mesmo Saul sendo ainda caído, deixar a presença do Senhor, perseguindo o ungido do Senhor, porque Saul estava perseguindo quem? Davi. Da mesma forma que Saul foi ungido, Davi também foi ungido, porque Saul perdera a sua posição diante de Deus. Porém, vejam só, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Davi poderia ter matado ele, mas Davi foi lá e cortou só um pedacinho da vestimenta de Saul. E a Bíblia diz que ele doeu no coração. Davi sentiu aquilo no coração, por ter cortado um pedacinho do manto do ungido do Senhor. Agora, quer dizer que você vai compactuar, porque Davi sentiu no coração de ter cortado a vestimenta sacerdotal, então quer dizer que agora não, eu não vou cometer o erro que Davi cometeu, mas eu vou compactuar. Não, está verdade, você está certo, Saul estava errado. Saul estava errado. Quem ia tratar com Saul era Deus. Quem vai tratar com os grandes errantes aí, você entendeu, do evangelho, é Deus, não é eu, não é você. Está errado. Você achar que você vai fazer justiça, que você vai querer, não, deixa, Deus vai tratar. Agora, quanto a coisa que está errado, está errado. Se você não pensar que você não pode pregar, então você não pode falar sobre certos assuntos, porque se você falar sobre certos assuntos, vai respingar sobre certas pessoas, então você vai polir, você vai estancar o Espírito Santo de falar. A palavra, ela está aí. Eles queriam unir ambas as igrejas, como estão tentando fazer agora, e Acabe, e até mesmo Josafá, um homem da organização, disse: sim, será ótimo, seu povo é meu povo, todos somos cristãos, todos somos crentes, unamo-nos. Mas quando chegou ao confronto, ele disse: não acha que deveríamos ir orar sobre isso? Deveríamos consultar ao Senhor? E ele disse: sim, disse Acabe. Quem chamou para consultar o Senhor foi Josafá. Assim ele disse: vou lhe dizer uma coisa, encontremos o profeta do Senhor. Mas veja, Acabe tinha um sistema que ele achava que era do Senhor. Ele disse: tenho 400 deles instruídos e treinados, e afirmavam ser profetas hebreus, como grupos ministeriais afirmam hoje. E os trouxeram, eles fizeram uma pergunta acerca do resultado da batalha.
Todos eles se juntaram e se uniram, do mesmo modo que o Concílio Ecumênico faz hoje, e apresentaram a questão: sobe, o Senhor é contigo, porque esta terra de fato nos pertence. Lance os sírios para fora dela, e os filisteus, lance-os fora, porque a terra nos pertence. Isso parece muito razoável, está vendo? Chega lá num concílio, chega lá num companheirismo, e pergunta: ei, eu quero fazer uma pergunta aqui. Jesus já veio ou não veio? Não. E todos em 100% diz: não veio. Tá bom. Chega no outro sisteminha: ei, Jesus já veio? Não, veio em parte, mas ainda estamos esperando a outra parte se cumprir. Você vai chegar no outro: não, veio, sua totalidade. Já estamos lá no Armagedon. Já passou a tribulação, já passou o milênio. Você vai encontrar tudo isso dentro do grupo de mensagem. Então agora eu pergunto: você vai perguntar a grupos ou você vai descer na palavra? Eu prefiro descer na palavra do que ser guiado por grupos. Então vamos ficar com a palavra. Aquilo que Deus quer que saibamos, Ele vai nos revelar. Não com interpretação de outro, mas da mesma forma que o Espírito Santo vem e nos abre a palavra, Ele está abrindo a palavra para nós entendermos todas essas coisinhas. Entender tudo nós não conseguimos entender, mas crer, nós cremos na sua totalidade. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela porção dessa palavra dada-nos do céu, deste maná, ó Pai, que tem sido fresco, tem servido para alimentar nossas almas, nos dar um entendimento do tempo em que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a compreender todas estas coisas. Sabemos que o único que pode nos revelar, o único que pode desvelar os mistérios contidos aí, é o Espírito Santo. É o nosso grande Josué de hoje. É o único que pode nos dar a interpretação correta da sua palavra. Que não prevaleça nenhum entendimento nosso humano falando, mas que seja um entendimento dado pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, corrija-nos. Estamos sempre propensos a isso, a ser corrigidos pelo Teu Espírito Santo. A tomar parte com a Sua palavra. E seja toda a palavra do homem mentira, mas a de Deus a verdade. É assim que nós queremos estar na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus bendito, abençoando os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet e ainda estão conectados conosco. Abençoando os irmãos que aqui estiveram presentes, ó Deus bendito, para ter esse companheirismo em torno desta mesa farta de alimento, e também aqueles que posteriormente estarão assistindo. Tu sabes e conheces, ó Deus, não suspeito mal de nenhum dos meus irmãos. Tu sabes e conheces o nosso coração. Por isso, a única forma que nós precisamos, a única coisa que precisamos fazer é estar intercedendo uns pelos outros. Não condenando, não dizendo isso ou aquilo, ou que eles devem agir como nós devemos agir. Não, Deus está tratando como indivíduo. Nós entendemos isso, ó Pai. Por isso, nós intercedemos por cada um deles. Ajuda-os, possas confirmar na fé aqueles que necessitam, reafirmando cada vez mais e mais através da Sua palavra, ó Pai. Aqueles que têm tido dificuldade para Te servir, Tu és o único que pode romper essas dificuldades. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, ó Pai, dai-nos um dia na Tua presença e logo no entardecer possamos nos reunirmos novamente para seguir alimentando nossas almas com Tua santa palavra. Nós Te pedimos, Te agradecemos todas essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tiveram conectado conosco o nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson HMTV, da Paraíba, irmão Romeu Eisman, daqui de Ariquemes, né? Irmão Marcelo Estevão, irmã Ivone, do Rio Grande do Sul,
né? O irmão Otto Wiseman daqui também, de Ariquemes. O irmão Letácio Júnior, né? De Maceió, Alagoas. Deus abençoe também, irmão Letácio, a todos, né? E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui mais alguém. Irmã Maria José, né? Também. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É, isso mesmo. No entardecer, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui a partir das 7 horas da noite, para ter mais um culto de adoração, um culto na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Um louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Nós viemos até o parágrafo 177. Enquanto nuvens negras, enquanto escuridão, as forças, a coragem parecem que se vão. Não deixa a correnteza das águas te levar. Quem agitou seu ninho te ensinou voar, voar. Aleluia. O Criador de tudo, as nuvens soprará. Quem trouxe a luz ao mundo, a escuridão desfaz. A imagem do Deus vivo, você veio mostrar. Acima dessas nuvens, só águias vão passar. Somos um povo ungido, feitos pra reinar. Olhos de águia e a mente de Jeová. Chegou o dia desse filho aqui voar. Nuvens negras, enquanto escuridão, as forças, a coragem parecem que se vão. Não deixa a correnteza das águas te levar. Quem agitou seu ninho te ensinou voar, voar. O Criador de tudo, as nuvens soprará. Quem trouxe a luz ao mundo, a escuridão desfaz. A imagem do Deus vivo, você veio mostrar. Acima dessas nuvens,
de águia e a mente de Jeová. Chegou o dia desse filho aqui voar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.